Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 62 do podcast. Eu sou o professor Varela, um prazer receber vocês mais uma vez aqui. E hoje é um episódio muito especial porque estamos em junho de 2021, o mês do orgulho LGBTQIA+. E não é à toa que nós vamos conversar com 4 pessoas fantásticas, a professora Tati Fadel, o aluno Igor, o aluno Pedro e a aluna Joabe, que vamos discutir qual é a relação que existe com o vestibular se você for da comunidade LGBTQIA+. Então, quais são os desafios, quais são as vantagens, quais são os dilemas? Olha, eu vou falar para vocês que esse papo tá maravilhoso, tem muito conteúdo rico, muito aprendizado. Então convido você a sentar confortavelmente, aumentar o volume do seu fone e curtir demais essa conversa. Mas antes, lembre-se que no episódio 61 conversei com o professor José Alves, diretor do Vestibular Nacional da Unicamp. Vale a pena você dar uma espiadinha lá porque tem muita coisa importante para o vestibular desse ano ainda. Então, vamos começar? Bom, gente, primeiro de tudo, obrigado pela disponibilidade de vocês, né, de participarem desse bate-papo, beleza? Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, só para a gente situar. Então, já que você é o que está mais nervoso, Igor, tá tudo bem contigo? Tô bem sim, Varela. E então, você? Tudo bem, tudo bem. Só conta para mim, que curso que você vai prestar? Eu quero prestar para medicina e, para ser bem mais específico, a área da pediatria. Sou extremamente apaixonado pela área de pediatria. Já posso começar dando um conselho para você? Claro! Não faz isso com você, não. Espera aí, você quer entrar em medicina. Deixa a pressão para a escolha da especialidade depois. Já é uma baita pressão. Você está dobrando a pressão em você. Seja médico, depois você descobre o que é, tá bom? Vamos lá, então, feito o Igor agora, vamos de Jô. Fala, Jô. E você, que curso você vai prestar? Tudo bem? Eu estou prestando medicina também. Mais um Então, médico. Eu não vou fazer o mesmo que o Igor, porque eu entendi essa parte. Mas você já tinha alguma coisa para falar ou não? Eu já tenho uma do coração, mas vai ficar guardado no meu coração até depois. E matar a gente de curiosidade. Tá bom. Vamos lá. Pedro, você, que curso que você vai prestar? Eu penso bastante em prestar jornalismo. Hoje acho que é a escolha que eu vou fazer, principalmente para a FUVEST. Legal. Tati, que curso você vai prestar? Olha, adoraria estar nessa situação. Ou melhor, não adoraria estar nessa situação. Vamos mudar a pergunta então, Tati. Se você fosse prestar hoje, o que você prestaria? Nossa, se eu fosse prestar hoje, eu acho que ia ter a mesma crise que eu tive aos 18, sabe? Eu ia ficar no meio de um monte. Mas talvez veterinária. Hoje eu acho que eu prestaria medicina veterinária, possivelmente. Que legal. Eu faria jornalismo. Ou biologia. Jornalismo? Eu iria para o jornalismo, Tá bom, legal, fechou. Então, o intuito desse bate-papo é, como a gente conversou até antes de começar a gravar, né? É a gente fazer um bate-papo focado nos desafios, dilemas e obstáculos para quem é LGBTQIA+, dentro do pré-vestibular, né? Estou pensando no pré mesmo, né? No processo de escolha, de estudar e tudo mais, né? Primeiro eu queria pedir uma licença para vocês, se eu posso falar só LGBT. Vocês acham que isso é ruim? Posso falar LGBT para... Acho que pode ser, sim. Tá bom. Eu sei a opinião da Tati. Se for a Tati é old school. Eu sei que eu poderia falar um GLS que ia ser mais legal. Para mim ia passar, eu sou antigona. Mas a sigla vai se ampliando, né? O objetivo de tudo isso, na verdade, eu acho, Varela, da gente incluindo cada vez mais letras nessas siglas, é que conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que existem muitas coisas nesse espectro, tanto da orientação sexual, quanto das identidades relacionadas a gênero, né? Então, lá no nosso tempo, a gente era gay,
lésbica, e tinham as pessoas que, enfim, apoiavam, eram gays, lésbicas e simpatizantes. Quer dizer, e conforme o tempo vai passando, você vai incluindo os milhares de espectros das sexualidades e dos gêneros que não são aqueles convencionados, vamos dizer assim, historicamente. Tá bom. Então, eu acho que a gente pode falar LGBT, que ia mais, e a gente pode só fazer uma abreviação, mas deixando claro para todo mundo que, na verdade, a ideia é que essa sigla seja cada vez mais enorme, a ponto de que a gente, um dia, a luta é essa, não precise mais de uma sigla para nos identificar, que a gente seja, de fato... E eu acho que a gente está contribuindo agora, né, com isso, né? Fazer um bate-papo como esse, eu coloquei todos os grupos das salas, né, para deixar à vontade quem gostaria de participar, e vocês três toparam participar, e eu acho que vocês sabem da importância dessa conversa, porque acredito que muita gente vai escutar e se identificar, assim como algumas pessoas, né, que eu até conversei pessoalmente com alguns, falaram, nossa, é difícil para mim. É difícil para mim ir lá e falar, né? Uma coisa é eu conversar contigo, outra coisa é ir lá e falar e saber que eu vou estar no YouTube, que eu vou estar no Spotify com mais gente ouvindo. Por isso que eu acho que seria interessante, como a gente também comentou antes, se vocês não se importarem, de vocês se colocarem dentro desse espectro, né? Para que as pessoas que estão ouvindo tenham empatia, né? E o contrário também. Então vamos puxar na ordem inversa das apresentações. Tati, começa contigo. Bom, eu sou um L na sigla. Eu sou uma mulher lésbica e sou casada há quase 14 anos já com Regina, minha companheira amada. Perfeito, perfeito. Aí na ordem, Pedro. Eu sou um homem bissexual. Faz bastante tempo que eu já me identifiquei assim. E sigo feliz com isso. Perfeito, que maravilha. Jô? A minha história é um pouquinho mais longuinha, mas eu vou economizar nos detalhes. Mas de alguns anos para cá, eu me transformei na letra T, de mulher trans, né, transexual, mas algumas usam como forma de resistência travesti, porque foi muito usado em algum tempo atrás, como de uma forma pejorativa. Hoje em dia, algumas se apostam como empoderamento, mas eu acabo me denominando como mulher trans. Perfeito, perfeito. E para fechar, Igor? Eu sou bissexual e já faz uns belos anos também, e demorei um pouco para entender, né, tipo, todo esse universo, e sou muito feliz com isso. Perfeito. Que bom que a palavra feliz surgiu várias vezes, né? Isso é o que mais me agrada, né? Legal, legal. Então vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo focado no vestibular e no pré-vestibular. Eu costumo dizer que o cursinho serve para algumas coisas, e eu falo bastante isso, principalmente pelo fato de que existe uma pecha de que o cursinho significa derrota, né? Eu estou no cursinho porque eu não consegui, porque eu fracassei em algum momento, né? E eu acho que tem algumas coisas que têm que ser muito ponderadas, porque no cursinho é um momento de muita evolução, muita evolução. Eu vejo que vocês aprendem basicamente 3 coisas em pré-vestibular. Uma delas, lidar com pressão, né? Porque é uma pressão interna e externa o tempo inteiro, né? E agora eu estou sendo super amplo no que eu estou falando, eu não estou falando vocês que estão nessa conversa, vocês que estão ouvindo e estão no cursinho, né? Ou vão prestar vestibular. Então, lidar com pressão, autoconhecimento, porque é muito doido como você se autodescobre pela pressão, né? Você vai trabalhando com tantas disciplinas e habilidades que você descobre coisas em você que você nem sabia, né? E por último, e talvez um dos maiores legados que tem na época de pré-vestibular, que é aprender a fazer gestão de tempo, porque é uma quantidade de trabalho absurdamente grande que, se vocês não organizarem isso, vocês não conseguem passar na prova. Só que esse é um legado, né? Porque fica, e a partir do momento que fica, você vai usar na faculdade, se essa habilidade você vai usar no seu mercado de trabalho, no seu emprego, até na sua vida pessoal. Posto isso, eu queria direcionar essa pergunta ao Pedro, e todo mundo pode contribuir. Eu sou um homem hétero, né? E eu tenho as minhas... Isso impacta em mim de uma forma, né? Ser LGBT
impacta de alguma forma diferente esses 3 processos de crescimento? Eu acho que com certeza impacta, principalmente, acho que para todo mundo que está ouvindo e está aqui, quando você começou a dizer, eu acho que a primeira coisa que veio na cabeça foi a questão da pressão, a você lidar com a pressão. Porque a gente sabe, as pessoas que estão no vestibular, no pré-vestibular, estão prestando cursinho, sabem que já é uma pressão enorme, né? Você está lidando com esse momento de... Você já saiu do ensino médio, mas você ainda não está na faculdade, você está no processo de estudar isso. Então já é uma pressão enorme. Então você pega toda essa receita e você adiciona nessa pessoa o fato dela ser LGBT. Isso provavelmente vai triplicar, vai quadruplicar a pressão em cima dela. Porque imagina que é mais uma coisa para você se preocupar. Você tem que se preocupar com a quantidade de matéria que você tem, a quantidade de matéria atrasada que você tem, os simulados, as tarefas, o curso que você quer escolher. E além disso, você e não ter medo de ser você mesmo para os outros. De você chegar num ambiente público novo, né? Por exemplo, quando você sai do ensino médio e vai para um cursinho, normalmente você muda completamente de ambiente, então você ser LGBT ficar nesse lugar falando assim, eu tenho medo de ser quem eu sou nesse lugar porque as pessoas podem me julgar. Então, essa pressão, isso fica... E o psicológico de um estudante de pré-vestibular já é debilitada, vamos dizer assim. E aí você acrescentar essa questão da pressão de ser LGBT e ter essa preocupação diária de se limitar a algumas certas ações por medo de um julgamento de uma pessoa que você não sabe o que a pessoa pensa. As aparências às vezes podem enganar, você pode ver uma pessoa e falar, essa pessoa ela é jovem, ela sabe da vida, mas você não sabe o que ela pensa de fato, ela pode chegar para você e te julgar da maneira mais sutil possível, né? E quando a gente pensa também na questão de ter medo de ser quem você é no ambiente público, tem muita gente que provavelmente está escutando a gente agora, que tem esse medo dentro de casa também. As pessoas, elas não podem ser quem elas são dentro de casa por medo da reação dos pais, por medo da reação da família. Então você tem a pressão de ser julgado fora de casa e dentro de casa. E aí, como lidar com isso, né? Como lidar com essa fase da vida que é muito difícil e sendo potencializada por uma coisa que é sua, né? Você nasceu assim, faz parte da sua personalidade, você não vai mudar isso porque uma pessoa foi preconceituosa com você no momento, porque é impossível, não tem como você mudar uma coisa que faz parte da sua personalidade. Então, me parece que o componente que aperta aí é o tal do preconceito, né? Com certeza. Ele coloca esse componente a mais. Tá bom, tá bom. Agora, a gente estava falando muito de pressão, né? Acho que você falou, né? Que a pressão é o ponto que mais destaca. Jô, essa realidade para você, como que você encaixa esse componente? E eu vou pedir de novo, né? Que vocês tentem focar no pré-vestibular, né? Para dar o contexto, eu acredito que existe uma pressão interna muito grande, né? Em todos, certo? Em todos. Como o Pedro bem falou, só o fato de ser adolescente já existe uma série de fatores. A Tati sabe muito bem disso, porque a gente lida com adolescente, né, Tati? A gente conhece. Uma vez, Tati, eu estava no Pandora de Piracicaba. Aí um aluno chegou para mim e falou assim, Varela, eu não sei o que eu tenho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu acordo com uma angústia, aí eu chego na escola, parece que tem uma felicidade muito grande, tá gostoso, aí chega na hora do almoço, bate uma tristeza em mim, de repente, e sei lá, à tarde eu já estou todo feliz de novo. Eu falei, pronto, você é um adolescente, esse é o seu diagnóstico. Essa é a sua doença, né? Você é um adolescente, né? E aí, então, o adolescente ele tem ainda pouca experiência com a pressão, né? Já é um componente. O vestibular existe no processo do vestibular existe um credenciamento quase, né? Você foi aprovado, pronto, você é um herói, você não foi, você é um derrotado, né? Ou uma derrotada. Então, é uma pressão que existe da sociedade interna com todo mundo. Para você, potencializa ou é fichinha para você lidar com essa pressão do vestibular? Olha, eu acho que por uma boa parte, né, por uma boa parcela, eu falo assim que é uma coisa muito massacrante, porque nós já temos muitas pressões assim dentro de casa, com as expectativas pessoais, e chegar em
questionamento, porque quando nós estamos nessa adolescência, nesse crescimento, nós estamos nos descobrindo. E você ter dentro do seu núcleo familiar, você não conseguir esse descobrimento pessoal, talvez interfira bastante nessa hora de pré-vestibular. E a gente conheceu, ter algum lugar para se apoiar em amigos, em conhecidos, ou até mesmo dentro do próprio cursinho, é uma coisa assim, enriquecedora, porque acaba sendo um auxílio, além de pessoal, profissional, porque nós entramos no cursinho para almejar uma faculdade, mas lá na frente, quando acabar a faculdade, é uma profissão. Então, é a estruturação de um ser. E como que você não consegue fazer um edifício com uma base fraca, né? Então, assim, é sempre esse autoconhecimento, esse diálogo, tanto com familiar, tanto com amigos, né? E nessa hora de pré-vestibular, essa questão mesmo de manter o foco, pelo menos, né, um pouco, se divertir, porque é uma época muito boa de conhecimento, de descobrimento, mas também ter aquela responsabilidade do seu futuro. É muita pressão, mas eu sempre sou muito otimista, eu falo assim que nada é impossível, então a gente tem que ir, um pegar na mão do outro, o mundo é muito bom, todo mundo vai ser feliz, é só o ponto de vista mesmo. Você colocou no meio da conversa, da sua resposta, que o ambiente ele é meio decisivo, né? Que ele, decisivo no sentido de poder ajudar. Acho que não, nos dois, né? Porque ele pode tanto te ajudar muito como pode atrapalhar muito, né? Então, pensando na rotina de estudos mesmo, pensando em fazer simulado, ir bem numa prova e mal numa prova, no dia a dia de estar sentado na sala de aula, ou que seja assistindo ela de casa em alguns momentos do ano, ou eu vou puxar essa para o Igor agora. Igor, como você acha que, de novo, né, o fato de ser LGBT pode potencializar isso ou te ajuda em alguns aspectos? Como que o ambiente também interfere nesse rolê todo? Sim, Varela. Para mim, o ambiente ele é crucial, porque a primeira coisa quando a gente entra no cursinho, que a gente escuta o professor conversando com a gente, é assim: você precisa estar num ambiente arejado, bem iluminado, que você se sinta confortável de estar estudando. Só que para gente que é LGBT, tem várias coisas assim durante o caminho, que é, por exemplo, aceitação, descobrimento, você entender qual sigla você se encontra. E, às vezes, a gente não tem a conexão com o nosso pai, com a nossa mãe. Os pais, às vezes, estão muito afastados da gente, porque, querendo ou não, são de pessoas que veem as coisas e falam assim, não tô... Travou um pouquinho para mim. Travou para vocês também? Travou? Sim. Só porque o Igor falou que ia travar no começo da gravação. Ele entrou. Igor, você falou que ia travar, a gente precisava esperar 10 segundos. Nós estamos esperando os 10 segundos. Você está ouvindo a gente de novo agora? Tô ouvindo. Ai, que nervoso. Não, mas eu acho que voltou agora. Agora estabilizou. Acho que agora estabilizou. Você estava dizendo que... Vou lá para dar onde a gente perdeu a conexão, né? Você falou que o ambiente ele já é super necessário para todos, mas pelo fato de ser LGBT tem componentes a mais, né? Porque às vezes, veja se até se eu entendi certo, por muitas vezes existe uma desconexão familiar, e aí você acaba dependendo mais de um ambiente com amigos, com pessoas que te aceitem, né? E você também mencionou de lance até anterior a isso, de você se descobrir dentro desse espectro todo e tudo mais, né? É isso que eu estava falando. Exatamente, porque quando a gente está aqui em casa, onde você puder estiver assim, estudando, você fica muito querendo fugir, porque às vezes você não se dá bem com seu pai, com a sua mãe, e você entra no ambiente do cursinho, por exemplo, no Pandora. E imagina se você entra nesse ambiente e todo mundo em volta também está te julgando, está te criticando. Então você se sente deslocado, você se sente um intruso e você também quer fugir. E aí tem a pressão do vestibular, tem a pressão do ambiente, a gente já é muito desestabilizado, a gente se ajuda, mas a gente também é cheio de problema. E quando a gente entra no ambiente, encontra alguém da comunidade, alguém que está junto com a gente se diverte, a gente ri, tipo, o Pedro tá para confirmar, tipo, a Jo também, a gente se une à tarde, às vezes, quando a gente está estudando, e fala uma piada, conversa alguma coisa, e a gente se sente bem, a gente se sente feliz. A gente até fala que quando a gente está no presencial, todo mundo junto, nossa energia vai lá em cima, sabe? A gente fica
muito feliz, muito feliz. E quando chega em casa, às vezes a gente fica triste, aí a gente se reúne de novo no Meet, porque se sentir bem, ainda mais nesse momento, é muito importante, porque felicidade é muito do momento. E a gente, a todo momento, é pressão, é simulado, é matéria atrasada, é matéria acumulada. E o ambiente que era para ser uma coisa para aliviar a gente, acaba se tornando uma coisa muito pior. E às vezes tem outro fato ainda que os familiares não sabem, ou a gente não comunicou eles, ou conversou com eles, ou seja lá como que a gente pode considerar isso. E tudo aumenta, tudo amplifica. Ah. Eu queria até pedir uma coisa para vocês, perguntar uma coisa para vocês. O que a escola não pode fazer? O que incomoda muito? Que você, eu não estou falando do Pandora, mas se for do Pandora, que vocês falem, né? Podem falar, não tem problema. Mas o que vocês acham que uma escola tem que evitar no relacionamento com vocês? Escola em geral, tá? Sejam professores, que sejam direção, coordenação, não pensem em amigos, instituição mesmo. Vou ser um pouco mais direto. Vocês acham que ao longo da vida acadêmica de vocês, não só pensando no Pandora, os seus professores evoluíram no trato com vocês? Com certeza. Eu acho que a principal coisa que uma escola, e pensando no corpo docente da escola, vamos pensar assim, seja na parte administrativa, seja na parte dos professores mesmo, eu acho que você não pode forçar a barra para uma pessoa LGBT porque você não sabe a realidade dela. Ao mesmo tempo que a gente não sabe a realidade de ninguém, a partir do momento que a pessoa é LGBT, tem um atenuante. Então, você não forçar ela a falar sobre a sexualidade dela na frente de todo mundo, você não fazer piada disso dentro da sala de aula, porque você, de novo, não sabe como isso pode afetar uma pessoa que, por exemplo, se eu faço uma piada, um homem bissexual, e aí eu tô na sala, eu posso me sentir ofendido. Claro que nunca é de propósito, né? O professor nunca vai ter essa índole, vamos dizer assim. Mas essa questão que você falou do professor evoluir, eu acompanhei no meu ensino médio, que eu tinha um professor que ele gostava muito de fazer piadas desse cunho. E foi conversado com ele que era uma coisa errada, que tinham pessoas na sala que podiam se machucar com isso. E a gente acompanhou a evolução dele. A gente percebeu que ao longo dos anos do ensino médio, as coisas começaram ele começou a repensar as atitudes dele e começou a falar mais sobre a questão de maneira positiva agora, né? Trazendo os debates, aceitando que ele tinha errado e que era uma coisa normal e que se usando de exemplo para as outras pessoas, que eu fiz isso e agora eu evoluí e estou disposto a ajudar vocês a evoluírem agora, entendeu? Ô Tati, você acha que evoluiu ao longo do tempo também? Você percebe isso? Eu percebo mesmo, porque isso é uma conquista, né? Isso é uma luta e é dos últimos anos, já é desta geração internet, eu acho, que está mais informada, porque a coisa que eu mais ouvi durante a minha vida profissional, na verdade, porque eu fui descobrir, me identificar e sacar quem eu era e tal, mais tarde, sabe? Eu saí do armário, por exemplo, com 30 anos de idade, né? Que eu assumi para os meus pais claramente, não foi fácil. Eu passei uma adolescência, essa fase inteira, no meio de mentiras, sabe? E que era uma coisa bem difícil. Então, se eu queria sair com alguém, eu tinha que inventar que eu estava indo para outro lugar. Eu não podia dizer que eu estava saindo com a fulana de tal, sabe? Isso foi muito tenso, muito tenso. Somado à tensão, outras tensões, né? Variadas. Mas no ambiente profissional, você acha no ambiente profissional, eu acho que talvez uns 6 anos, 7 anos, eu localizo mais ou menos aí que um certo perfil de professor que era muito popular, sabe, talvez na nossa adolescência, Varela, sabe, esse professor piadista, brincalhão, zoeiro e etc., ele passou a ser desprestigiado, né? Então, professores com piadas misóginas, né, falando de mulher, muito tinha, e as meninas começaram a se colocar de outra forma, porque antes era só um mal-estar
eu acho, não sei se vocês já sentiram isso no decorrer da vida de vocês, você sabe que aquilo que a pessoa está falando está te ferindo, mas você não sabe por que exatamente. Principalmente quando nós estamos em fase de descobrindo essa orientação, essa identidade, o quem nós somos. Alguma coisa que um adulto fale tem um impacto meio perturbador. E eu acho que as meninas não se localizavam. Eu nunca localizei as piadas misóginas que eu ouvi durante minha vida, nem mesmo em sala de professor. Eu achava normal, né? Foi com o tempo que eu como militante e tal, fui amadurecendo para entender que não, um homem não podia falar daquele jeito, um colega professor não podia falar daquela forma. Assim como eu fui percebendo os próprios jovens, as meninas, os meninos, foram conseguindo expressar o seu desconforto, porque eu acho que o desconforto sempre houve. O que não havia era uma palavra abertura que para expressar isso, né? Não sei se era abertura, eu tenho a impressão que era mais complexo que isso. Eu acho que a gente não sabia que, de fato, ele não podia fazer aquilo. Eu percebo o que aconteceu nas nossas reuniões de professores. Eu me lembro de, talvez isso, 6, 7 anos atrás, onde em reunião de professores, eu, como diretor, tinha que ter esse discurso, né, Tati? De, olha, gente, esse tipo de piada não cabe mais, tomem cuidado com isso, E eu me lembro da última, não a última reunião, da última vez que eu falei, né? Que eu falei em reunião de professores, de começo de ano, eu falei, bom, gente, como todo mundo sabe, cuidado, tá? Cuidado no relacionamento com as pessoas, para não machucar ninguém. Sabe, foi tipo eu senti que eu já estava chovendo no molhado e que a gente não tinha mais tanta reclamação de aluno, eram casos esporádicos de uma piada mal colocada, uma coisa assim, né? Porque tinha, gente, vocês não imaginam, eu tive professores no meu ensino médio, por exemplo, que imitavam gay, e isso era um sucesso, eram os professores populares do cursinho. Também. Né? Eu flertei com esse ambiente, porque eu sou um cara igual da piada, né? Então eu tenho certeza que eu cometi erros graves no passado, porque o humor tem disso, né? De você tomar cuidado, né? Com essas, e eu percebo que para mim também virou a chave quando eu percebi que a piada tinha que ser eu, né? E pronto, né? Então passei a brincar muito mais comigo do que com os outros e resolveu, e a aula não perdeu a graça, né? Porque... agora, voltando para o ambiente de vocês, né? Mais de vocês do que dos nossos, dos professores, uma coisa que eu penso muito é eu queria direcionar para a Jo, se você puder responder a escolha do curso, né? Se o fato de ser LGBT influencia no curso. Eu escutei uma vez um professor gay, que é um grande amigo meu, falou, eu já escutei de alunos dizendo que, por exemplo, vão prestar medicina porque é um curso concorrido, né? E é uma coisa do tipo, eu vou conquistar isso, né? Achei dolorido a frase, né? Que ele me disse que foi, eu sou gay, mas eu passei em medicina, né? Essa fala ficou muito forte na minha cabeça. E é a primeira vez que eu tenho a chance de conversar sobre isso com vocês que estão prestando. Você acha, Jo, que realmente isso influencia? Ou você acha que também já foi alguma coisa superada? Infelizmente, eu acho que eu tenho a obrigação de falar que influencia sim, porque vamos usar esse mesmo exemplo, né? Eu me considero uma mulher trans. Eu nunca fui atendida por uma médica trans. Eu nunca cheguei numa padaria para ser atendido por um homem trans, ou até mesmo por pessoas que fossem LGBTQIA+, mas que fossem mais afeminadas, e vice-versa, né? Então, assim, nós temos esse atenuante nessa sociedade. Então, a pessoa LGBT, ela acaba não se encontrando, não se vendo naquela profissão, porque se não tem pessoas que sejam como ela, ocupando aquele espaço, ela se vê numa posição menor de estar ali. E é isso que eu falo que nós temos que lutar contra, que exatamente esses espaços que não tem, que nós devemos fazer a nossa diferença. Né? E assim, aos poucos, é muito gradual essa conquista. E você acha que existe, então, isso de prestar um curso de alta concorrência para se posicionar? É um padrão a ser mudado. Tá. E você acha que existe isso, de usar o curso para se posicionar?
Sim, Tá. sim. Mas eu acho que pode ser uma coisa diferente. Desculpa, Jô. Porque o que o seu amigo falou é assim, eu sou professora de gramática, tá? Junto com a Sil. Quando ele fala, eu sou gay, mas eu passei em medicina, esse mas cria um contraste. Então, se passar em medicina é uma coisa boa, significa que ser gay não é bom. Né? Então, tá bom, olha, tá aqui, eu sou este lixo de pessoa, mas eu passei em medicina e medicina me legitima como pessoa. O que eu ouço na fala da Jo é um caminho contrário a isso, né? Influencia a escolha do curso, de buscar um curso concorrido, eventualmente, mais como uma afirmação política, entende? De local, por exemplo, eu quero prestar medicina não para legitimar quem eu sou, porque eu já sou legítima, entende? Eu já existo, mas eu quero ocupar os espaços que me cabem, né? Eu quero caber nos espaços, eu vou... É importante ter, né? Quando você é uma minoria, Varela, você faz parte de qualquer tipo de minoria, você tem que cavar seus espaços, né? A luta é essa. Você tem que ir lá na porrada, com picareta. O que é dado para você como homem não é dado para mim como mulher. O que é dado para mim como mulher não é dado para Jo como mulher trans, né? E assim por diante. Tem assim um jogo muito complexo aí. Então, eu acho que é isso. Tem uma diferença, não é a mesma coisa. Não é ir fazer medicina porque, olha, eu sou uma mulher trans, sou essa bosta, eu tô ferrada aqui, então eu vou fazer medicina porque isso vai me tornar aceitável. Mas, Otávio, é outro statement, sabe? É outra Mas eu colocação. Posso provocar uma coisa também? Eu acho que é super difícil decidir o curso. Né? Super difícil decidir curso, vocês sabem disso, né? A escolha do curso envolve muita variável. E o que me dá um pouco de preocupação é a escolha ser calcada talvez só nisso, né, Tati? E você cair numa armadilha da infelicidade, né? Tá certo o que eu estou pensando? Não é um cuidado a ser tomado? Do tipo, eu não quero ser médico, eu quero ser uma atriz, né? Mas eu sou impelido a estar lá por conta de posicionamento. Eu concordo muito com você, Varela, nessa questão disso, porque tipo, tem uma coisa também muito importante, que quando eu falo assim, eu quero uma medicina, e as pessoas falam assim, me vendo no convívio mesmo, assim, nossa, você que é medicina, às vezes não é nem pela capacidade ou inteligência, às vezes é pelo jeito que eu me comporto numa roda de amigos. Por exemplo, se eu sou um garoto afeminado, nossa, um médico, sabe? Um médico que anda o tempo todo assim, jaleco branco, afeminado, ou a Jo mesmo, nossa, uma médica, como assim? Esses questionamentos fazem a gente, às vezes, até se questionar o nosso próprio sonho, sabe? Um sonho, tipo, nossa, por exemplo, a Tati, quero ser professora. Nossa, mas você vai ser professora? Com esse jeito? Falando assim, se vestido assim, e você começa a ficar retraído, e você fica se afastando do seu sonho, e você começa a se questionar e entra novamente na pressão. E a pressão familiar também, às vezes você quer seguir, por exemplo, arquitetura, mas seu pai vira e fala, mas isso não é profissão de gay? Quantas vezes Pedro não escutou isso, ou a Tati escutou alguma coisa, ou a gente escutou, tipo, essa profissão é disso, essa profissão daquilo, e você fala assim, então não vou seguir, né? Porque senão coloca a gente em caixinha, e a gente fala assim, estereótipos, né? Os famosos estereótipos. Os estereótipos. E vai para qualquer coisa, profissão, música. O que você falar, a pessoa fala assim, nossa, mas isso aí não é muito... sei lá, vou escutar Celine Dion. Aí a pessoa vira para você e fala, Celine Dion não é coisa de gay? Aí você fala, exatamente. Poxa vida. Eu acho que, pensando no propósito maior dessa... Oi, João, pode falar. Só complementando, claro. Né? E essas caixinhas que as pessoas acabam colocando acaba colocando nós em uma caixinha exclusiva. Eu vou falar sobre a minha vivência, né? Eu já tenho minha primeira formação, e a aceitação que eu tive na minha primeira formação, sendo um homem homossexual, eu fiz moda, a moda é muito priorizada. As homossexuais, a gente vê muitos homossexuais em moda, porque as pessoas acham que é só aquilo que lhe cabe. Porque, por exemplo, ela gosta de se vestir, não, então você vai para moda. Como se fosse
predestinado a isso. Então, essas caixinhas que nós nos acostumamos a ficar olhando e nos deixar olhar, influencia. Isso é uma coisa assim, a se trabalhar muito. Eu sempre falo que eu sou muito otimista, então eu acho que ainda vai ter muita coisa boa, ainda a gente vai acabar quebrando, não vai ter mais caixinha nenhuma, cada um vai poder escolher, sem medo, né? Nós também, né? Querendo ou não, temos um receio, porque o mundo anda muito do avesso, as pessoas acham que tem a liberdade de chegar em você de qualquer forma, ou fazer qualquer coisa com você. Então, você chegar a um ponto de ter o conforto também, se priorizar e falar assim, não, eu estou escolhendo essa profissão, porque é uma profissão que eu me dedico, que eu quero aprender com ela, eu quero passar para outras pessoas essa minha profissão, e quero poder falar que o meu corpo, o que eu escolhi é a minha vida, não dá direito de ninguém falar nada. Então, assim, são poucas coisas que a gente tem que lutar todos os dias. E eu falo isso assim, eu sempre sou muito otimista, vocês vão perceber muito. Já percebemos. Gostei. Nós precisamos todo dia levantar a cabeça e, mesmo no meio da dificuldade, a gente, principalmente nós LGBTQIA+, que tem essa consciência e apoiar outros, porque nossa comunidade ainda é pequena e precisa de, além de esclarecimento, precisa de ajuda entre um e outro, né? Sem essa coisa. E também pode entrar no âmbito de vestibulares, de ambiente social, porque, querendo ou não, o vestibular ele é muito pautado no que a sociedade tem no momento. E, né, então, podemos citar, por exemplo, quando aconteceu de colocarem uma citação de uma filósofa no Enem e causar uma balbúrdia, as pessoas acharem aquilo um absurdo. Qual é o absurdo de você ter uma pessoa que tem... E a frase, desculpa, eu não me recordo muito bem. Você não nasce mulher, ninguém nasce mulher, você se torna mulher. Então, é da Simone de Beauvoir. Acharam isso um absurdo, eu ouvi as pessoas falando e eu, gente, o que vocês não estão entendendo ainda? Ela está 10 mil anos-luz na nossa frente, é impossível. É impossível. Então, a vida está aí para todo mundo, a gente precisa buscar o nosso melhor e a comunidade LGBTQIA+, precisa ter a voz também. Essa voz é diária. E pensando no propósito da nossa conversa aqui, eu acho que uma coisa legal que para quem está ouvindo, é isso aí, é dar nome às coisas e aos sentimentos, né? Então, existe isso, essa dificuldade na escolha é potencializada, por fatores que a gente deu nome aqui, né? A Tati deu um posicionamento, eu dei outro, você deu outro, e acho que quem está ouvindo tem que saber, entender o processo pelo qual está passando, né? Que também está ligado, para a gente até caminhar para o fim, para não esticar demais, está muito ligado também ao lance da faculdade, né? Então, escolheu o curso, bacana, e aí vamos supor que você conseguiu aí ser aprovado em 5, 6 universidades, né? Para onde você vai? Essa é uma escolha muito gostosa, né? Que eu acredito, e eu queria jogar essa para a Tati, porque ela já falou comigo sobre isso, que o fato de ser LGBT também influencia nisso, né? Como que foi a sua história? Você já comentou um negócio comigo, né, Tati? A minha história foi, como eu disse, eu estava super no armário, mas entrar na faculdade, eu entrei na Unicamp, era lá nos anos 90, e para mim foi muito libertador, porque logo depois que eu entrei, minha família é aqui de Campinas, eu morei um ano com eles, mas assim que entrei na faculdade, eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar, segundo semestre da faculdade. E eu saí de casa. E isso para mim foi super importante. E eu já tive vários alunos que optaram por prestar longe de casa, né? Justamente assim, porque é muito interessante. Eu tive uma aluna trans, uma mulher trans. Eu acompanhei o processo de transição do 1º ao 3º ano do ensino médio. E para ela era muito crucial passar, porque ela estava numa família extremamente religiosa, extremamente opressiva. Então, aí entra a pressão sobre quem é dessa comunidade, sabe? Para ela e quem está ouvindo a gente. São decisões super difíceis para todo mundo, né? Mas para quem
está tendo a sua sanidade mental colocada em risco dentro de casa, por exemplo, com pais tóxicos ou com irmãos e tal, que não aceitam e que o tempo inteiro estão constrangendo, humilhando, ou que está numa cidade muito pequena, em que você, de fato, não tem lugares para transitar, o passar deixa de ser só escolher uma carreira. O passar significa você poder viver, entende? Você poder ser quem você é, longe daquele ambiente que te impede de viver. Por isso, me parece, eu sinto, às vezes, essa pressão um pouco maior sobre um jovem, uma jovem LGBT, que assim, é difícil o período para todo mundo, para todas as pessoas, porque é um rito, é um ano de ritual, de passagem para uma vida adulta, para todo mundo, em que você está tendo que escolher coisas, como o Jô disse, que vão determinar a tua profissão lá na frente, o teu ganha-pão, o teu sustento, tua alegria, e assim por diante. Mas somado a isso, que é natural dessa fase, desse processo, para pessoas que estão com orientações ou identidades desviantes da norma, né? Da norma tradicional, da heteronormatividade, da cisgeneridade e tal, pesa, porque para muitos de nós é uma questão de sobrevivência mesmo, de você conseguir transitar. Literal, né? É literal. É literal. Então se soma essa pressão. Então não é eu tenho que passar porque eu quero logo começar esse curso. Eu tenho que passar porque senão vai ser mais um ano do lado dos meus pais. Mais um ano de sofrimento não podendo ser quem eu sou. Né? Eu acho que esse é o peso. Assim, por sorte, eu também tenho visto que mais e mais famílias têm sido um pouco mais acolhedoras, perto do que foi na minha época. Né? Eu vejo menos, pelo menos dentro do grupo que eu frequento. Cachorros, tá? Lamento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse o acolhimento que a gente precisa dar para os nossos alunos, que eu sempre, por sorte, tive nos meus ambientes de trabalho. Foi cavado, foi conquistado, mas hoje, tanto que estou aqui me colocando abertamente, né? Sem medo disso, sem medo de vai me demitir se eu souber que eu sou sapatão, sabe? Eu já tive esse medo no começo da carreira. Eu queria dizer para vocês que, nossa, que bom que vocês se encontram, né? A gente precisa mesmo de um fortalecimento desse acolhimento da comunidade, porque tem esse peso, Varela. Assim, muitas vezes tem o acúmulo de pressões, né? A urgência de passar, às vezes, é um pouco maior, né? Para você conseguir sobreviver. E me parece que em todas as perguntas que a gente trocou aqui, o acúmulo de pressão é uma constante. Né? Um acúmulo de pressão maior na pressão que já existe, um acúmulo de pressão na performance, né? Um acúmulo de pressão na necessidade do ambiente, como o Igor falou, um acúmulo de pressão na escolha do curso, como a Jo falou, né? Da faculdade que você vai. E aí eu acho que a gente acaba... eu estou muito feliz por fazer esse bate-papo com vocês. Para mim é um prazer de verdade fazer, porque eu acho que a gente aqui, todo mundo que escutar sai ganhando, né? Eu acho que os professores que escutarem saem ganhando. Eu vou falar primeiro por mim, que eu saio ganhando porque a gente aprende, né? A empatia é muito maior quando a gente conversa com vocês, né? Então é mais fácil de entender dilemas e pressões. E eu acho que os alunos que são da comunidade encontraram 4 apoios enormes aqui nessa conversa. E eu acho que, fundamentalmente, me parece que fica melhor ainda para os outros alunos que não são de uma comunidade, né, da comunidade LGBTQIA+, mas que ouviram, né, que aí começam, acho que, a respeitar, a oferecer um suporte num dia que você está mais para baixo, né? Enfim, eu acho que é incontável o número de coisas que a gente pode tirar daqui, principalmente para quem não faz parte da comunidade, que eu acho que é quem precisa mais ouvir, né, Tati? Eu acho que sim.
É por isso que a gente fala tanto de visibilidade, né? A ideia é essa. É preciso que a gente, que de alguma maneira já superou algumas barreiras, porque para vocês estarem aqui se colocando em público é porque já superaram algumas coisas, já se assumiram, o respeito à minha história tem um peso maior, né? O respeito à minha história é forte. Então, eu acho fundamental que a gente consiga, a gente que já tem esse processo feito, vamos dizer, tem um monte de gente que não tem um monte de gente que está ouvindo a gente, que está aí brigando no escuro contra a sua identidade, contra a sua orientação sexual, está com medo e está passando por esse processo ainda. Então, eu acho importante isso, acho importante que as pessoas vejam que é possível estar num enorme espectro da diversidade de gêneros, de orientação, e que você pode amar e gostar, e se identificar, e se vestir, e se maquiar, ou não se maquiar do jeito que você quiser, né? Com zero estereótipos, porque eu acho isso fundamental, e que é possível, isso é possível, esse mundo, ele vai ser cada vez mais possível quanto mais a gente falar sobre ele e dizer, ó, eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso. Isso não é impor, como muitos querem fazer crer, não é impor quem eu sou sobre você. Eu não estou te obrigando a gostar e ter a minha orientação, mas eu ocupo o mesmo lugar no mundo que você. Né? Eu tenho a mesma profissionalidade que você, eu sou uma estudante, eu sou um estudante igual a você. É um saco ter que ficar subindo degrauzinhos da igualdade, né? Mas é isso, a gente precisa falar, somos iguais, não somos melhores, somos iguais, ocupamos o mesmo espaço, vamos entrar nos cursos que quisermos e estamos aí, porque a gente se enfiar debaixo da coberta e chorar, às vezes é necessário, mas não é a solução, possível. Né? Não é a solução. E às vezes, porque o drama é esse, são jovens, dependentes financeiramente da família, né? Morando na casa, morando no teto. Eu ouvi isso, enquanto você morar na minha casa, você né? Não traga mais essa moça aqui. Sabe, coisas desse tipo. Então, você sair, você conseguir essa independência é muito fundante, né, para a gente. E eu acho importante eu acho legal, viu, Varela? O Pandora está dando esta visibilidade. A gente está se colocando visíveis, vocês, né? Eu sou visível o tempo inteiro, mas vocês... A Tati já é pop. Eu sou pop. Já saí do armário total, já desencanei. Mas vocês, é super importante, eu queria que vocês soubessem mesmo disso, o quanto é importante vocês estarem aqui e todo mundo que está ouvindo, que não é uma coisa de levantar uma bandeira, mas é levantar uma bandeira também, né? Porque a gente vai desbravando o caminho, a foice, sabe? Vai nesse matagal indo para que os que venham depois da gente, vocês, por exemplo, estão com mais trânsito do que eu tive no meu momento, porque eu sequer dava nome ao que eu sentia. Eu não sabia o que era. Vocês já sabem, né? Os que vierem depois talvez não precisem, né, da visibilidade, porque já estarão visíveis. Como você falou no começo, não precisa da sigla mais, né? Acabou. Né? O sonho, né? O sonho é não precisar mais. Eu tenho uma para mim que o vestibular ele é uma coisa muito difícil, e eu queria falar isso para vocês em nome de todos os outros da comunidade LGBTQIA+, que o vestibular, ele é difícil porque para muitos é o momento mais decisivo da vida. É talvez o primeiro momento de escolha, por exemplo, né? Várias pessoas que estão escutando a gente podem olhar para trás e falar, pensa numa coisa que você escolheu que é profunda mesmo, né? E não teve. E não teve porque você é imatura, porque não chegou na fase de vida ainda de ter a escolha. Né? Pronto, é natural que essa seja a fase para muitas pessoas de tomarem a primeira decisão profunda na vida.
Mas para vocês que estão nessa tela e para muitos que estão ouvindo a gente, essa não é a primeira decisão, né? A primeira tomada de voz decisiva da vida, né? Talvez a segunda, mas a primeira, vocês 4 aqui na tela, não vou para a Tati, porque a Tati já tomou várias decisões na vida depois. Mas vocês 3, teoricamente, vivem numa situação que poderia ser a primeira grande decisão da vida, posicionamento da vida, e não é. Vocês já passaram por pelo menos, né? A decisão de estar hoje aqui, colocando a cara no YouTube, já é uma decisão profunda, muito maior do que todos os outros convidados que eu tive em 62 programas que eu já fiz, né? Então, isso é muito, para mim, é muito satisfatório, como professor, na verdade. Então, obrigado. Isso que a Tati falou é muito importante, e é que a gente aqui está representando muita gente, né? Nós, principalmente, estamos representando muita gente que provavelmente está em uma luta interna de autoconhecimento e descobrimento. E o que a Tati falou Deixa, também... ele caiu. O Pedro caiu. Vamos ver, daqui a pouco ele volta. Aliado ao que a Tati falou também, e eu gostaria muito de dizer assim, agora é para quem está ouvindo mesmo, se você está passando por algum tipo de situação, lembre-se que nós somos a resistência. Nós estamos lutando, a gente está passando por muita coisa, EAD, pandemia, perdas na família, tudo assim está acontecendo ao mesmo tempo, mas nós somos a resistência, e a gente ainda tem um peso maior da resistência. Então, não desista. Eu sei que é muito complicado a vida de vestibular. Ela é complicada. A Tati, o Varela, que estão mais tempo que a gente sabe dizer isso, mas não desista. Lute. Você é resistência. Vai dar certo. Você, otimista que nem a Jo, vai dar tudo certo no fim. A gente vai conquistar os nossos... Não é conquistar, né? A gente vai estar naquele lugar que as pessoas tanto quiseram tirar, mas a gente vai estar lá e vai falar, eu estou aqui e vou continuar aqui. E outras pessoas vão ser motivadas a isso. Então, para você que está aí, vai dar tudo certo. Nós somos resistência. Muito bom, muito bom. Só para complementar, eu queria muito agradecer pelo ambiente que o Pandora oferece nos dando voz, né? Porque não só pela diversidade, mas sim colocar um rosto nessa diversidade, né? É colocar alguém que poderia... Eu não tenho o mínimo de conhecimento ainda, eu quero muito aprender sobre tudo, né? E eu poder ter a oportunidade de chegar aqui e ter feito esse momento reflexivo comigo e ter com vocês essa conversa maravilhosa é fenomenal. E o cursinho, por ter tido essa importância na minha vida, já marcou muito. Então, espero que tenha marcado também a vida de muitos que estejam ouvindo. E, novamente, muita força. Estamos todos juntos e vamos continuar todos juntos. Estamos juntos, é isso mesmo. Ó, para fechar o nosso bate-papo, eu já falei para vocês, tem a tradição agora recente do podcast de deixar uma música para que eu coloque essa música na nossa playlist que tem no Spotify, que é a playlist dos convidados. O Pedro caiu aqui e não conseguiu. Ele acabou de mandar a mensagem aqui no WhatsApp dizendo: acabou a bateria do computador, que morte lenta. Esse mesmo é muito bom. Mas aí depois eu faço questão de pegar com ele a indicação da música, pelo menos, para que ele também tenha essa representação na nossa playlist. Então vamos lá. Eu vou assim que terminar aqui essa gravação, eu já coloco lá, mas as pessoas que estiverem ouvindo a gente, quando entrarem na playlist, já vai estar lá. Vamos começar com a Tati? Então, eu vou dar a música, foi a música mais ouvida do meu Spotify nos últimos anos, que é um crush lésbico que eu tenho. É uma música que chama Lost on You, de uma cantora chamada LP. Boa. Lost on You de LP. Tá bom. Tá anotada aqui e vai para a playlist. O Pedro tá voltando aí, tá conectando o áudio dele, vamos ver se dá tempo dele pôr ao vivo a música dele. Jô, vai você. Eita, olha que tarefa difícil, hein? E olha que eu sou eclética, eu gosto de tudo. Então, essa playlist tem de tudo, viu? Essa playlist tem de evidências até LP. Nossa, gente, tô boicotado pelo meu computador. Ó, o Pedro está de volta, a gente não está vendo você ainda, Pedro, mas se não der para ligar a câmera... Pronto, agora foi. Você não perdeu nada muito sério. Daqui a pouco você vai dar sua música, tá bom? Para pôr na playlist. Vai você. Quem que tá, Jô? Vai, Jô.
Eu, então, queria indicar uma música chamada Sol no Peito, de um cantor, na verdade, um personagem, um homem trans. Conheci há pouco tempo, mas que ele diz muito sobre o que eu penso como vida. O nome dele é Nick Cruz. Nick Cruz. Isso, é um homem trans? Isso, um homem trans. Tá bom. Ele é recente agora no mercado da música, mas espero que ele consiga. Show de bola. Vamos de Igor. Vai, Igor, enquanto o Pedro se restabelece. Eu vou recomendar uma música que eu quero muito, muito, muito dançar nas baladas, que é da Lady Gaga e Ariana Grande, Rain on Me. Muito. Como que chama a música? Rain on Me. Perfeito, perfeito. Tá anotado. Alguém chama a Ariana? E agora o Pedro. Vai lá, Pedro. Para terminar a sua vez de deixar a sua marca. Eu quero recomendar uma música, é uma música internacional também, assim como a do Igor. E é uma música muito importante, chama Heaven, do Troye Sivan. E é uma música, a letra é muito importante porque ele fala da questão do paraíso, de que se ele tiver que perder uma parte da personalidade dele, ele prefere não ir para o paraíso. E fala exatamente sobre essa questão de ser LGBT e etc. É uma música muito importante. E de quem que é? Troye Sivan, é um cantor australiano, acho que ele é australiano, ou da África do Sul, não sei. Enfim. Tá bom. Fechou. Vai para a playlist já. Gente, obrigado. Não conseguimos, hein? Não conseguimos. Era para ser um papo de meia hora, virou uma. Mas sobre isso. Mas sabe que eu tinha certeza que isso ia acontecer? A culpa foi minha, gente. Não falando não, é isso. A gente se sentiu bem, livre para poder falar. Você ficou mais calmo, Obrigado, Igor? Varela. Ficou calmo, Igor? Ai, eu fiquei... É que, tipo assim, eu tava mais nervoso por causa de aparecer... É porque meus pais, né? Fiquei tipo assim, ai, meu Deus do céu, mas muito obrigado, Varela. Tati também, tipo, eu não conheço a Tati, mas eu estou adorando conhecer ela, eu quero conhecer muito mais. E o Varela acabei conhecendo numa situação aí, né, de sorteio, né? Abafa. Meio triste, abafa. Né? Mas muito obrigado mesmo por dar essa voz a gente e fazer a gente ficar mais próximo de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente que agradece. Pedro, Jô, obrigado. Tati, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Beijo para vocês e força nos estudos, tá bom, galera? Contem com a gente. É isso que é importante. Força aí. Estudem apesar de. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Que papo gostoso, não foi não? Eu adorei fazer, eu adorei aprender com toda essa galera que eu conversei. Espero que você tenha aprendido também. Então se liga aí, toda segunda-feira eu tô por aqui, 6 horas da tarde. Seja você que está ouvindo pelo Spotify, você que está vendo pelo YouTube, já segue a gente. Se for no Spotify, segue aí, porque toda segunda-feira eu tô no ar. E no YouTube é a mesma coisa, se inscreve no canal do Pandora, aciona o sininho aí para você sempre receber as notificações, até porque aqui no YouTube tem muito mais do que o podcast, tem o Matemática, tem o Ferradonas, tem muito conteúdo bom para você que vai prestar vestibular no final desse ano. Então, vamos lá, segue o Pandora nas redes sociais, porque você não vai se arrepender, porque vai aprender muito. Valeu, até semana que vem.